Olá, graças a paz, eu sou o pastor Doutor Cruz e eu gostaria de meditar uma palavra que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Eu vou ler apenas o versículo 13. Diz assim: E disse-lhe, não percebei essa parábola? Como, pois, entenderão todas as outras parábolas? Jesus estava chamando a atenção ali dos seus discípulos que não haviam entendido a parábola a qual ele havia ensinado. Nós vemos aqui no capítulo 4, o título na minha Bíblia, a parábola do semeador. Jesus estava ali às margens ali do mar da Galileia e ele havia adentrado ali num barquinho, se afastado um pouco, e agora ele começa a contar parábolas, contar histórias ali para aquela multidão que o estava ouvindo. O que me chama a atenção aqui é a sabedoria de Jesus. Jesus, ele usa ali o mar, né, as ondas, o vento, para ampliar sua voz, para assim ser melhor ouvido e alcançar mais pessoas. Jesus usando sabedoria, usando ali os meios naturais para ser melhor ouvido. E a igreja tem que ser sábia também. As pessoas muitas vezes não leem Bíblia. Uma certa vez um missionário falou assim: vão e preguem a palavra. Se for necessário, use a sua voz. Quer dizer, o missionário queria que eles pregassem a palavra com a vida. E nós temos que ser sábios, nós temos que anunciar Jesus com a nossa vida, com os nossos atos, com o nosso viver, que as pessoas possam olhar para a minha vida, para a sua vida e enxergar Cristo. Que possamos falar como Paulo falou: não vivo mais, mas quem vive em mim é Cristo. E nós vemos aqui que Jesus contou a primeira parábola. Jesus vai dizer que um semeador saiu a semear. E ele vai falar que uma parte da semente havia caído junto ao caminho, e vieram as aves e comeram aquela semente. Outra caiu no meio dos pedregais, e as sementes começaram até a germinar e crescer, mas quando veio o sol, ela secou e morreu. Também vai dizer que uma outra caiu no meio dos espinhos, começaram até a crescer, mas os espinhos sufocaram aquelas sementes. E elas também não deram fruto, ficaram infrutíferas. E outro caiu numa boa terra. Vai dizer que deu 60, 100, 30 vezes mais de semente. E Jesus fala: quem tem ouvido, ouça. A grande multidão não entendeu aquela parábola, apesar de ser simples para nós hoje, depois que Jesus explicou ela, né? Mas Jesus começou a explicar ali para os seus discípulos ali. Mas como eu disse, o Senhor falou: vocês não entenderam essa parábola. Parece que Jesus esperava que eles fossem mais maduros na fé, tivessem um melhor entendimento das coisas. Nós temos que, à medida que nós andamos com o Senhor, nós temos que ir avançando, ir amadurecendo e crescendo no entendimento, crescendo na graça e no entendimento. Nós temos que ir ganhando do Senhor, alimentando, fortalecendo, crescendo espiritualmente. Mas os discípulos parece que estavam indo devagarinho. É lógico que cada um tem seu tempo. Cada pessoa está num processo de transformação, de mudança. Mas nós não podemos ficar estagnados, parados na fé. Nós temos que ir adquirindo sabedoria, e crescendo e ganhando mais do Senhor. A palavra tem que entrar no nosso ser, produzir mudança, transformar o nosso caráter, mudar o nosso coração. Jesus está falando ali daquelas pessoas, do coração daquelas pessoas. Quando a gente fala de coração, a gente pensa assim em sentimento. Mas para um judeu, o coração era muito mais do que sentimento. O coração era o centro do intelecto, o centro dos sentimentos. O coração era o eu interior da pessoa. E Jesus vai dizer, explicando para eles aqui, a partir do versículo 13, as palavras que eram semeadas junto ao caminho, ele vai falando isso, são aqueles que a palavra é semeada, mas elas não entram no coração delas. O coração delas são duro. Satanás vem e já rouba a palavra. Talvez Jesus havia observado as plantações de trigo que havia ali, e havia caminhos ali por quais os animais passavam. E onde os animais passam, se torna um lugar duro, um solo seco, e a semente não cresce de maneira alguma. Eu não sei se você que me ouve, dá para você observar, mas
onde eu moro, eu olho para as montanhas e há muita questão de gado, e por onde os gados passam, fica um caminho, e esse caminho dá para ver de longe, não cresce mato, não cresce nada ali, porque de tantos gados pisarem, aquele chão se torna seco, compacto, e é impenetrável. Ali a semente não cresce. E tem pessoas que o coração é dessa forma, um coração duro, há muito fluxo de informação, muita preocupação com as coisas do mundo, e o coração dele tem muita informação correndo para cá e para lá, preocupação com tantas coisas. O coração dele se endurece para as coisas do Senhor, e a palavra de Deus não entra. Ainda que a palavra está sendo pregada por toda parte, mas Satanás tira, não consegue nem entrar no coração dele, um coração duro. Esse era o primeiro tipo de coração. Mas Jesus também continua explicando, ele vai, no versículo 16, ele vai dizer que a semente caiu no meio dos pedregais. Tipificam aquelas pessoas que têm assim uma aparência de boa, enquanto está dando tudo certo, enquanto a pessoa está falando sim para ela, ela é agradável, amável, mas não pode ser contrariada. Se for contrariada, o eu interior dela aparece, ela mostra quem ele é. Nós vemos, por exemplo, que quando Deus mandou Samuel e ungiu um rei ali no lugar de Saul, ele procurou os filhos de Jessé, belemita, e quando Samuel viu Eliabe, o filho mais velho de Jessé, passando, ele falou: certamente está aí o ungido do Senhor. E o próprio Deus vai chamar a atenção dele, vai falar assim: olha, Samuel, você olha a aparência, mas eu sondo o coração do homem, e esse eu rejeitei. Está em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Deus falando para Samuel: eu rejeitei ele. E certamente diante de Samuel ele estava bem vestido, né, uma postura boa, e Samuel se impressionou com a sua aparência. Mas Deus não olha a nossa aparência física, o Senhor sonda o nosso coração. De nada adianta eu ir na igreja com um terno todo bonito, todo bem passado, ou com uma mulher com um vestido bem arrumado, ou outra roupa, mas se o coração estiver corrompido, se o coração estiver endurecido pelo pecado, de nada adianta a pessoa ser orgulhosa, mentirosa, estar lá dentro da igreja todo bonito, diante do pastor, diante do padre, tá todo bem arrumado, mas quando sai da igreja vive uma vida torta, não libera perdão, não perdoa ninguém, passa diante das pessoas, vira a cara, fala mal dos outros, fala mal de todo mundo. O que adianta isso? É só uma aparência, é só uma capinha de terra, mas por dentro o coração está petrificado. Como eu estava falando de Eliabe, naquele momento ali, quando estava todo mundo bem, e havia ali um almoço ali, estava bonito, Samuel estava quase sendo enganado, mas ele era guiado pelo Espírito de Deus. Mas mais tarde, quando estourou-se a guerra, um gigante estava insultando ali o exército de Deus vivo, e Davi chegou. Deus havia mandado Davi até ali. E quando Davi começou a conversar com o guarda a respeito de quem enfrentasse o gigante, o que ia acontecer, o irmão mais velho de Davi, Eliabe, que Samuel havia pensado que era o ungido do Senhor, chega e despreza Davi, fala: olha, bem conheça a maldade do seu coração, você veio aqui para ver a guerra, falando para Davi: olha, você não é ninguém, deixou aquelas poucas ovelhas, desfazendo de Davi perto ali do soldado, mostrou ali na guerra quem ele era. E tem pessoas que são assim, durante o culto, durante a igreja, louva, canta, prega, tudo que é uma beleza, mas na vida secular é desonesto, é orgulhoso, é mentiroso, fala mal dos outros. Nós não podemos ser assim, o nosso coração não pode ser assim. Não adianta ter apenas máscara, como Jesus falou, não adianta ser como um túmulo caiado, pintado, branquinho por fora, mas por dentro está podre. Nós não podemos ser dessa forma. Jesus havia falado isso, mas também ele fala de um terceiro coração. No versículo 18, Jesus fala assim: aquela semente caiu numa terra onde havia espinhos, os espinhos haviam deixado aquela semente infrutífera. Representa as pessoas que
ouvem a palavra, se alegram pela palavra, mas o cuidado do mundo, o amor ao mundo, as coisas do mundo, o tornam infrutífero. Essas pessoas até têm potencial, mas a concupiscência dos olhos, o desejo ardente pelas coisas do mundo, a avareza, o desejo de conquistar em excesso, as tornam infrutíferas. A semente entra no coração dela, mas não produz mudança nenhuma. Ela não renuncia o eu dela, não renuncia a carne dela. Nós não podemos ser dessa forma também. E depois Jesus contou que a outra parte da semente, que havia caído numa terra fértil, essa produziu 30, 60 e 100. E eu também fiquei pensando um pouco sobre isso. Se a semente era a mesma, por que produziu num 30, outro 60, outro 100? O certo era produzir a mesma quantidade, ou 30 ou 100 todos. Mas houve uma diferença. E quando eu fiquei pensando sobre isso, meditando sobre isso, e quando nós olhamos para a vida dos discípulos, não todos, né? Porque Judas, ele amou presentes séculos, tipifica o coração de pedra ou de espinhos, mas os outros discípulos eram terra fértil. Mas se nós olharmos, analisarmos de perto, dos 12 ali, apenas 3, João, Tiago e Pedro, eram discípulos mais íntimos do Senhor. Apenas esses 3 subiram no monte da transfiguração. Apenas esses 3 ouviram a voz de Deus ali. Eis meu filho amado em quem me comprazo. Apenas esses 3 Jesus levou ali e ressuscitou aquela menina. Somente esses três faziam parte ali, tinham mais intimidade com o Senhor. E nós temos que parar e pensar: qual a terra que se encontra no meu coração? Será que eu tenho dado espaço para a palavra entrar no meu coração e produzir mudança no meu ser, transformar o meu caráter? Então eu tenho que falar: Senhor, faz o meu coração uma terra fértil, trabalha, Senhor, na minha vida, Senhor. Tira esse coração de pedra, coloca um coração de carne, Senhor. Me ajuda, ó Deus Todo-Poderoso, que o meu coração venha ter uma terra boa, Senhor. Me ajuda a tirar essas pedras, tirar tudo que impede, Senhor, que atrapalha o teu agir, Senhor. Transforma o meu caráter, muda a minha vida. Me ajuda a liberar perdão para as pessoas, Senhor. Me ajuda a imitar Cristo com o meu viver, com o meu ser. Senhor, que a tua palavra possa cair no meu coração, germinar, gerar frutos, que haja frutos do Espírito na minha vida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.